Bom, e a erva mate é um símbolo aqui do estado. E o hábito de tomar chimarrão faz a planta ter importância cultural, econômica, ambiental e medicinal, especialmente aqui na região sul do país. E a UPF está com uma pesquisa de melhoramento genético da erva mate Cambona 4. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o coordenador do projeto de pesquisa, professor Alexandre Nienot. Seja muito bem-vindo ao PFTV, professor. Obrigado. Bom, professor, primeiro é importante que o senhor explique por que dessa pesquisa, o que é essa pesquisa com a erva mate Cambona 4. Bem, a Cambona 4 é, na verdade, uma progênie de erva mate, selecionada no município de Machadinho, no Rio Grande do Sul, que se origina do quê? Se origina de uma planta feminina selecionada e uma planta masculina, em que o cruzamento é feito entre essas duas plantas. Por que o cruzamento tem que existir? Porque a erva mate é uma planta que a gente chama de dioica. O que é dioica? Nós temos plantas que só têm flores femininas e plantas que só têm flores masculinas. Então, para originar um fruto e uma semente, é necessário que o pólen venha não da própria planta, que só tem flores femininas, mas de uma outra planta de erva mate. Então, esse cruzamento controlado apenas entre essas duas árvores originam frutos, mudas, que se passou a chamar de Cambona 4. Que é um material genético que tem uma alta produtividade, um crescimento muito bom depois da sua colheita, né, a brotação, enfim, e também um sabor suave, que é uma qualidade que no Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, prefere, né, e com isso nós temos o que a gente pode considerar a primeira progênie biparental, ou seja, filha de um pai e uma mãe no Brasil. Porque as ervas mates, as sementes de erva mate normalmente são coletadas num erval onde não é controlado esse cruzamento, ele é feito a partir de várias plantas cruzando entre si e aí a variabilidade genética é bem alta. O que se sabe é que a semente de erva mate, a origem disso tudo, com certeza foi de uma planta masculina e uma planta feminina, podemos dizer assim, né, sim, professor? Sim. Isso é o que se sabe. Mas é errado dizer que são espécies, né? Exato. O que existe é uma espécie, que é Ilex paraguariensis, né? Que é a espécie de erva mate. Que é a espécie de erva mate e que, em função de ser uma planta que sempre a semente é originada de um cruzamento de, no mínimo, duas plantas, mas normalmente numa polinização aberta por muito mais, nós temos variações bastante grandes em termos de produtividade, de sabor, de tamanho de folha e cor. Inclusive, uma dos princípios ativos importantes, que é a cafeína, se sabe já de plantas selecionadas que não têm cafeína. Ou seja, nós poderíamos produzir, quem sabe, uma erva mate descafeinada naturalmente. Mas, professor, na reportagem que a gente acabou de ver, de uma produção artesanal, onde os pomares ali, onde existe a matéria-prima da erva mate, são plantas nativas, muito antigas, né? Fica difícil, na sua opinião, ter esse controle genético? Bom, essas plantas que existem nesse local desse produtor, o que acontece? Elas são provavelmente oriundas de algumas plantas que existiam já naquele local, que foram se multiplicando. Portanto, existe uma certa semelhança entre elas local, né? O que pode não ser válido para um outro município, para uma outra região. E esse trabalho a gente vem fazendo também, já fez em Machadinho com espécies nativas e devemos, não com a Cambona nesse caso, começar num trabalho em Palmeira das Missões, agora resgatando material de erva mate nativa daquela região. É um trabalho inédito esse, professor? É um trabalho inédito. A região de Palmeira é um dos polos ervateiros importantes, né? E esse material, o medo qual é, Jean, é que com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, e se o preço não se sustenta num preço elevado, as pessoas começam a arrancar a erva mate. E então a gente precisa, antes disso, resgatar esse material genético antes que se perca. Até porque é uma planta que demora cerca de 8 anos para começar a produzir em grande escala, né, professor? Exatamente, para ela estabilizar a produção, ela leva um certo tempo. Então, olha só, isso que o professor acabou de dizer, a gente tem uma reportagem para ilustrar. O professor aqui acabou de falar a questão do preço da erva mate. Bom, a gente foi a Erechim, Alto Uruguai, que é uma região assim referência na questão... polo ervateiro. Um polo ervateiro e referência na questão da erva mate industrial. E a gente vai mostrar então que os principais produtores estão localizados na região sul aqui do Brasil. E o estado é o principal consumidor do país. E cerca de metade das ervateiras brasileiras estão localizadas aqui no estado. E um deles é o Alto Uruguai, como acabei de dizer, né? Lá é uma das principais regiões do país no cultivo e na industrialização da erva mate. Estamos em Erechim, no norte gaúcho. A cidade fica a 370 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. Com aproximadamente 100 mil habitantes, o município se destaca na agricultura e na indústria.
E a indústria ervateira é uma das responsáveis por colocar a cidade em destaque no cenário nacional. Essa empresa de Erechim é líder no mercado de erva mate, vendem para todo o Brasil. Mas o consumo maior é na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. 60% do consumo de erva mate é gaúcho. O estado tem a tradição do chimarrão e aí se justifica a liderança no mercado. Mas a expansão além das fronteiras gaúchas vem crescendo ao longo dos anos. Só aqui na região do Alto Uruguai existe cerca de 20 ervateiras. No estado são 200, no país em torno de 400. Essa ervateira com mais de 70 anos de experiência produz erva para chimarrão e chá. O diretor Alfeu é também presidente do Sindimate, o sindicato da indústria do mate no estado do Rio Grande do Sul. Por uma questão de solo e de clima, a erva mate é produzida somente na região sul do Brasil. Então nós temos 4 estados produtores: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E no mundo, além do Brasil, o Paraguai e a Argentina produzem erva mate. Para industrializar a erva mate, a empresa utiliza caldeiras como essas, alimentadas a lenha de reflorestamento. A melhor época para o setor é de junho ao final de setembro. O processamento começa aqui nesse local. As folhas de erva mate são conduzidas por uma esteira para esse primeiro forno, onde é feito o sapeco, uma forma de abrir os poros da folha e diminuir a umidade em até 70%. Depois, a folha segue por mais essa esteira para esse outro processador, que serve para secar a folha. Nesse ambiente mais escuro, a erva fica armazenada por até uma semana. E nesse momento agora, a natureza está aflorando. A erva também, como uma árvore, ela está brotando, né? Então é um período bem difícil, porque a folha não está madura, é um período bem complexo para a erva mate, para se conseguir fazer a qualidade que o consumidor espera. E muitas vezes o consumidor não sabe disso. Nesse local, a erva mate é embalada de maneira ainda manual, mas a empresa caminha para a automação total. Conhecemos o local do soque, com 4 máquinas e um barulho ensurdecedor que nos faz usar protetores de ouvido. Acompanhamos o mecanismo que abre o sabor e a cor da erva. Nesse outro, um motor realiza processo semelhante. É chamado de atritor. A empresa de Erechim tem em torno de 50 funcionários. Atua em uma área de 10 hectares, cerca de 100 mil metros quadrados, e paga pelo quilo de erva mate R$ 1,80, valor que rende para o produtor R$ 27,00 pela arroba de erva. A questão do preço, por que hoje o preço está R$ 10, R$ 12,00, o pacotinho de erva? Bom, tempo a erva mate teve preços muito baixos praticados. Isso fez com que ocorresse uma desmotivação por parte dos produtores. Talvez hoje um quilo de erva mate ele esteja no preço justo, que é em torno de 10 a 12 reais o quilo. Uma planta que leva 8 anos para ter volume de produção e depois o produtor colhe a cada 2 anos. Então 10 reais seria o preço justo que consegue remunerar toda a cadeia produtiva. Alfeu é um entusiasta quando o assunto é erva mate. Para ele, tomar chimarrão vai além de cuia, bomba, erva e água quente. Ela é muito importante para o meio ambiente, ela é trabalhada pelo produtor num extrativismo sustentável e é considerado um alimento, uma bebida que faz bem para a saúde humana. Portanto, um produto completo que orgulha a todos nós que apreciamos um bom chimarrão. Bom, professor, a gente acabou de ver então a reportagem nessa indústria ervateira, que é a referência no país, uma das maiores, se não a maior, né, na questão de produção. E eu lhe pergunto, de que forma a indústria pode contribuir nessa pesquisa, professor? Bom, a indústria, primeiro financeiramente, né? Porque toda pesquisa ela requer deslocamento, requer uma infraestrutura. Nós, por enquanto, nesse projeto, nós não temos recursos financeiros, estamos fazendo com o que nós temos e tem conseguido bons resultados com recursos próprios. E claro que todo o recurso que puder melhorar a tecnologia que a gente tem de pesquisa, ela é bem-vinda. Bem como que nos indicando plantas matrizes, né, que são conhecidas pela indústria como de excelente qualidade e poderiam ser o que propagadas de forma vegetativa, que é uma forma de manutenção das características genéticas da planta matriz. Até porque eles têm um banco de dados, né? Eles têm contato com os produtores que oferecem essa matéria-prima, né, professor? Esse contato que nem sempre nós temos como professor, que dividimos, né, com a atividade acadêmica, mas que essas pessoas que estão no campo, a indústria,
técnicos, enfim, nos informando de plantas com alto potencial e que podem ser, quem sabe, propagadas de uma forma vegetativa através de estacas, enraizamento de estacas, e poder-se ter aí, vamos dizer, ervais mais uniformes em termos de qualidade da matéria-prima e produtividade. Mas, professor, o senhor dizia, antes de entrar a reportagem, de a importância dessa pesquisa para evitar o risco de se perder, né, futuramente, daqui a um tempo, os pés de erva mate e tal. Mas, em virtude do preço, em virtude que a economia parece ser um bom momento para o produtor de erva mate, isso é um risco pequeno, né, professor? Neste momento, eu diria que sim, porque eu sempre digo assim, ó, aquilo que não é valorizado, a gente corre um risco muito grande de perder. Então, se por um lado para o consumidor a erva mate ela subiu de preço, por outro lado ela assegurou a destruição dos ervais. Então um produto valorizado, o produtor então viu ali uma fonte de renda e com isso talvez até volte a plantar, está voltando a plantar. Então é muito importante que o produto seja valorizado. E ao mesmo tempo a pesquisa tem que correr em paralelo, né, tentando conseguir manter, reproduzir a genética desse material nativo que a natureza se encarregou de distribuir por boa parte do Brasil, né, metade sul. E é a nossa identidade, né, professor, enquanto gaúchos, né, principalmente. Bom, a próxima etapa da pesquisa agora, o que vai acontecer daqui para frente? Então, nós estamos nessa fase de seleção de matrizes, sempre que aparecem materiais genéticos interessantes, nós tentamos fazer essa propagação vegetativa e estamos também trabalhando com um regulador de crescimento, que é um regulador que faz a parte de enraizamento, e nós estamos procurando estudar um pouco melhor se não existe, além do efeito de enraizamento, alguma fitotoxicidade na hora do processo de enraizamento. Então nós vamos mais para um lado mais também da bioquímica, vamos dizer, analisando aí enzimas, analisando açúcares, proteínas, para tentar entender um pouco melhor esse processo do enraizamento de estacas como meio de produção de mudas comercialmente. Que pode prejudicar, no caso, a planta, né? Não a planta matriz, mas o processo de multiplicação dessa planta no processo de enraizamento das estacas, na produção da muda. Na produção da muda. Exato. Legal, professor. Então, sucesso nessa pesquisa aí, né, encabeçada pela pós-graduação da agronomia da UPF. São alunos de graduação e alunos de mestrado e doutorado envolvidos. Com acompanhamento do corpo de professores. Com professores, exatamente. Muito obrigado pela entrevista e sucesso na pesquisa, tá, professor? Certo. Muito obrigado.